Ninguém, em seu juízo perfeito, ficaria com alguém que está no meu estado. Jeff só continua comigo porque me ama. Essa foi a frase do início de um atendimento por uma psicóloga para uma paciente que estava vivendo em um relacionamento abusivo. E é sobre isso que esse livro trata. Homens que odeiam suas mulheres e as suas mulheres que o amam. Esse é um livro raro, difícil de se encontrar para comprar, mas há muitos anos eu comprei e me apaixonei por ele, deixei ele na minha estante e agora comecei a reler. E achei prudente colocar esse conteúdo aqui porque ele fala de inteligência emocional. E como eu lido com negócios, uma mulher para ter um negócio próspero, ela precisa estar em equilíbrio, estar em dia com a sua inteligência emocional e principalmente manter o controle emocional. Eu me chamo Ruth Misley, sou mentora de negócios, sou gestora de 2 marcas aqui em Curitiba, Produtiva Modas e a Modela Moda Íntima, e também sou uma amante por conhecimento. Adoro sempre, tenho o desafio de estar uma semana, sempre lendo um livro por semana, porque eu sei o quanto que eles contribuem para o desenvolvimento meu, da minha família e principalmente dos meus negócios. E esse vídeo vai ser contado justamente sobre esse livro. E esse livro, ele fala de uma psicóloga, ele foi escrito por Susan Forward e João Torres. Foi escrito por um casal, inclusive. E ele fala da história de Susan e seus vários atendimentos com mulheres que estavam sofrendo algum tipo de abuso, mas não se viam nisso. E para começar, ela já faz algumas questões importantes nesse vídeo, que é, e você vai anotar quantas vezes você vai responder sim para você ver se você vive num relacionamento abusivo ou não. Primeira pergunta: o homem que você ama controla a sua vida, as suas ações? Te intimida com gritos ou silêncios constantes irados? Desvaloriza sua opinião, seus sentimentos e realizações? Ele é imprevisível? Passa do charme à raiva com um desdém enorme? É ciumento e possessivo? Acusa de tudo que é de errado no relacionamento a dois? E muitas vezes te humilha em público? Se você respondeu para sim, para 4, 5 perguntas desse livro, pode ter certeza que você está num relacionamento abusivo. E aqui ela ensina como nós identificar se estamos nesse relacionamento e como conviver de uma melhor maneira possível com esse tipo de relacionamento para que você não saia prejudicada na sua vida. Então, ele foi escrito principalmente acompanhando os vários casos que apareciam para a doutora Susan, e ela mesma, quando foi atender uma paciente, se percebeu que estava nesse patamar de estar num relacionamento, e só que ela queria entender mais profundamente o que acontecia. Porque do mesmo jeito que um homem tratava muito bem uma mulher, de repente ele colocava ela muito para baixo. E ela começou a pesquisar a fundo cada tipo dos características desse tipo de homem. E ela percebeu na literatura que existem duas, que uma são os narcisistas, que eles são obcecados por si, eles gostam de ser admirados, são aqueles homens que querem que as pessoas valorizem, que querem ser elogiados. Porém, ela percebeu alguma coisa, que esse tipo de homem, ele pula de relacionamento em relacionamento, ele não fica com uma pessoa só. E os pacientes que ela tratava eram pacientes que ficavam no relacionamento por um bom tempo. E ela descartou esse perfil. Ela também estudou os sociopatas, que ele tinha uma ausência de consciência, falava muitas mentiras, aqueles crimes, aquelas coisas que você sabe que está errado, mas acaba fazendo. Então, e geralmente ele destrói, mas só uma pessoa. Porém, ela também percebeu que os homens não eram sádicos desse jeito. Então, por que as mulheres se atraíam por um perfil que judiava tanto delas? E ela começou a perceber que talvez essas mulheres fossem masoquistas, mas também já descartou isso, porque percebeu
que não tinha a ver com os perfis que ela estudou. Então ela começou a pesquisar os perfis misóginos. E o que são os perfis misóginos? São os perfis que retulam a mulher de egoísta, que eles são indiferentes, eles passam a não dividir suas vitórias, jogam muita coisa na cara, e ele tem uma certa aversão, preconceito contra algumas mulheres. E agora, como a gente vai perceber se está num relacionamento misógino ou não? Então você precisa se fazer algumas perguntas. E esse livro, gente, é incrível você passar pela leitura dele. Infelizmente eu não encontrei nenhum conteúdo e não é minha área de atuação, mas eu achei importante dividir esse conhecimento, indicar esse livro, inclusive, para vocês que às vezes está passando por isso, porque ele me ajudou bastante, inclusive, no meu relacionamento. E como saber se a gente está num relacionamento desse tipo, um relacionamento abusivo ou não? Então, você tem que responder algumas perguntas. Uma delas é: você sente que esse homem assume o direito de controlar você? Como você vive, como se comporta? Você já renunciou coisas importantes para deixar ele feliz? Ele menospreza opiniões e sentimentos, ou quando você vem com um negócio que está se sentindo realizado, ele comemora com você ou ele simplesmente ignora? Ele tem ameaças através de gritos, ou ele fica em silêncio por um bom tempo para te menosprezar? Você sente que você pisa em ovos toda vez que vai falar com ele? Ele é ciumento, possessivo? Ele culpa você tudo de errado que está acontecendo? Para a gente mudar essa situação, se você colocou muito sim, você precisa fazer diferente, não só pensar diferente. E a primeira parte desse livro é justamente isso. Como você descobrir que você está nesse relacionamento abusivo ou não. Então, no capítulo 1 e 2, ele fala justamente da lua de mel para a realidade. Como se comportar. E é isso que nós vamos ver no decorrer desse livro. No começo, no primeiro e segundo capítulo, ela fala muito da questão do início da lua de mel. Sabe aquela época, aquela hora que você não olha os defeitos, você só consegue enxergar as qualidades do seu parceiro? Então, é quando começa, né? Então, os homens são muito românticos, eles fazem as mulheres se sentir maravilhosas. Ou muitas vezes você vê que ele tem um defeitinho, como assim, ai, não consigo me sustentar. Mas você olha assim, não, mas ele tem potencial, acho que eu vou conseguir salvar, vou dar maior força para ele. E isso faz com que atinja o nosso íntimo, ou seja, a gente se sente desejada e necessária, ou seja, está sendo útil. E muitas vezes você perdoa esses pequenos defeitos que o homem vê, como por exemplo, um vício em álcool, dependência financeira, ou jogos, ou alguns relacionamentos caóticos com familiares, como no livro aponta. Então, e você vai perceber também características bem pontuais nesse tipo de comportamento, como a presença constante na sua vida, é uma pessoa que às vezes já foi casado várias vezes, tem fracassos em alguns negócios, fala mal da ex, por exemplo, ou bebe demais, ou grita eventualmente. Nossa, aquele dia eu vi fulano de tal perder paciência. Ou teve histórias várias de infância infeliz, não sente remorso quando faz mal para alguém, ou ele precisa sempre ter iniciativa. Ter culpa por não adivinhar o que ele pensa, isso quando acaba, por exemplo, a lua de mel. Daí tem esses detalhes que a gente começa a ver o defeito das pessoas, mas você começa a ver uma desculpinha. Ah, eu sei que ele fracassou várias vezes, mas ele não teve muitos sócios, a culpa sempre foi do outro. Ai, eu sei que ele gritou. Ah, mas eu não posso culpar dele perder o controle às vezes, porque ele não teve uma infância feliz. São comentários assim, pensamentos que vêm para justificar esse descontrole. E no capítulo 3, ela continua falando de quais são as armas que esse perfil usa.
Então, a principal arma é ele estar no controle. E a gente daí já se esconde naquele negócio. Tá, claro, é o homem o provedor, a mulher é a parceira. Então esse comportamento ele se faz muito mais evidente. Ele começa a subjugar, usar o medo, humilha, agressões verbais, muitas vezes físicas, são constantes gritos diretos depois que passa, né, a lua de mel. Até inclusive tem um filme chamado A Meia Luz, que ela cita no livro para a gente assistir. Usa a negativa como tática, mas eu não fiz isso, mas eu fiz, ou transferência de culpa, ou altera os fatos que está acontecendo, ou você não tem espaço para protestar, ele tem razão e pronto. E nessa opressão a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em guardar algum dinheiro disponível, ter um lugar seguro para ir, no caso de uma ameaça física, e uma maneira, inclusive, de chegar, porque esse tipo de perfil, ele vai, aos poucos, manipulando de maneira que você fique totalmente dependente dessa pessoa. E no capítulo 4, ele fala das armas, as arenas onde ele liga. Então, assim, o que ele faz mais com relação à parceira? Por exemplo, a rejeição, a crítica sexual, é você falar de alguma parte do teu corpo, o egoísmo nessa área também, a brutalidade e o vício nessa área, o controle financeiro rigoroso, o controle na vida social, e muitas vezes você vai perceber uma humilhação pública, por exemplo, na frente dos seus funcionários. E esses costumes são inconscientes, tanto da parte dele, e muitas vezes a gente não acredita que isso aconteceu. Pensa, não, vai se desculpar, mas nunca esse perfil se desculpa. Acaba colocando também os filhos como rivais do relacionamento. Porque você só dá bala para as crianças, você não me coloca como prioridade. Grita com os filhos, ridiculariza muitas vezes você na frente dos filhos. Então, são alguns dos comportamentos que você vê nesse perfil. O capítulo 5 fala de como nós, mulheres, se mantemos fisgadas nesse tipo de relacionamento. O que acontece? Porque se de um lado tem o vício, precisa ter o outro lado para o vício ser alimentado. São sinapses neurais. Ela não cita isso no livro, mas nós somos viciados no vício da outra pessoa. Se a outra pessoa tem o vício a gritar, ele precisa encaixar em alguém que também tenha esse vício para poder alimentar o vício um do outro. Porque o que faz uma pessoa gritar? Alguém que grita mais alto que ela. Então, isso daqui nós precisamos prestar bastante atenção, principalmente nisso, nesse comportamento agora do seu lado, como mulher. E como que você pode perceber isso? Se, por exemplo, eu vou tolerar isso porque daqui a pouco nós estamos viajando e esse é o lado bom do nosso relacionamento, porque a gente pode viajar, a gente pode aproveitar juntos, tem esse lado bom. Isso é um detalhe, um lado ruim. O destrato você acaba tolerando porque sabe que vai ter um lado bom ali na frente, como por exemplo a viagem. E nós não somos muitas vezes estimuladas a colocar a raiva para fora. E como que a gente coloca essa raiva? Sofrendo. E muitas vezes a gente fica naquela esperança, um dia ele vai mudar, ou fica vivendo no medo. Tá, mas se eu não ficar, como que eu vou sobreviver lá fora? Acha que a culpa é sua também. Muitas vezes, por muitos anos, eu entendi que a culpa de tudo que estava acontecendo era minha, por exemplo, em alguns momentos no meu relacionamento. Eu sou a má e ele que é o bom, né? Essa situação acaba sendo voltada como se você fosse, principalmente usando a culpa, o sofrimento, como se você fosse responsável por tudo que está acontecendo. E tudo que ele faz é com um único objetivo,
fazer com que você seja uma mulher melhor. Tem alguns que também têm o síndrome de Estocolmo, que ele não está oprimindo, ele só está se defendendo. É mais ou menos isso que fala da síndrome de Estocolmo. Então, perceba se existe algum dessas características padrões no seu relacionamento. Pode ser que você está sendo vítima de um relacionamento desse patamar. E na parte 2 do livro, nós vamos nos armar. Como que nós precisamos fazer para virar esse jogo? O que nós precisamos, como nós precisamos agir? Quais são as armas que nós podemos ter? Então, primeiro, a autora começa a nos fazer uma investigação para a gente pensar o que a gente sente, né? E anotar isso, relacionar todos os sentimentos que você tem. Por exemplo, fazer um inventário daquilo que você sente. Será que você se sente triste a maior parte do tempo? Você tem medo do seu parceiro? Você se sente desanimada, oprimida, confusa, não sabe como se portar, se sente dominada pelo sexo oposto, às vezes sente ódio de si mesma, culpada por estar sempre errada, frustrada, acuada. Então, comece a relacionar tudo que você sente primeiro. Depois que você relacionou aquilo que você sente, você passa a relacionar o seu comportamento dentro desse relacionamento. Como que você é dentro do relacionamento 2? Você pede desculpa o tempo inteiro? Você aceita essa culpa que ele impõe em você? Você vive pisando em ovos toda hora que vai conversar? Chora mais que antes? Fala para as crianças, não aborrece o pai, fica quietinho. Você tem esse comportamento na sua casa? Reprime a sua raiva? Sabe quando você tem vontade de pegar e encher de soco o sexo oposto, mas você se controla, ou seja, você está oprimindo essa raiva, você não bota para fora. Você se vira nos 30 para atender as necessidades dele, renuncia os seus desejos. Ai, tá, eu não vou fazer isso para ele não brigar, para ele se sentir melhor. Muitas vezes você abandona os seus sonhos, você reprime o seu desenvolvimento, deixa de investir algo em você para ele não se sentir mal. Você se desculpa para os outros, olha, perdão pelo meu esposo, porque ele fez isso, estava muito nervoso com a cabeça. Você já parou para pensar se esses comportamentos, eles são constantes na sua vida? Você se descuidou fisicamente, engordou ou emagreceu demais, tenta agradar o tempo inteiro? E o seu parceiro, como que ele é? Como que é o perfil para você analisar? Ele controla muito a sua vida? Ele critica tudo quanto você faz, intimida com gritos, te assusta, te ameaça, deprecia as mulheres que estão à sua volta, principalmente as que fazem parte do seu círculo, nega o amor, o carinho, a intimidade ou o dinheiro para te punir? Projeta fracassos se você ficar longe dele ou coloca a culpa em você por ele fracassar? Deprecia opiniões, sentimentos, compete com seus filhos, com a sua família, critica muitas pessoas à sua volta, menospreza aquilo que você conquista, força a praticar atos que você não queira, principalmente na intimidade. Você sabe, se desconfia que ele tenha ligações extraconjugais ou não dá atenção para suas necessidades? Ele é encantador em público, todo mundo acha que ele é um príncipe, mas na intimidade a história é bem diferente. Ou muitas vezes você já passou por humilhação? Então, esses são itens que ela nomeia no capítulo 9 para a gente pensar se isso acontece com frequência com a gente. E por que isso? Para a gente começar a se preparar para a mudança. E no capítulo 10 ela aborda justamente isso. Ela faz você entender que ele não vai mudar você, que ele nunca vai mudar. E quem precisa mudar é você mesma. E ela dá daí 3 passos para a gente seguir para fazer isso na prática. E o primeiro passo é olhar.
que você sente quando você, como se você estivesse fora de você, você está olhando aquilo que está acontecendo e como que você se sente? Qual que é o sentimento que vem? Cada vez que ele faz isso, eu sinto isso e começa a relacionar. Quando eu passei por isso, eu comecei a observar, a olhar como se eu tivesse assistindo a cena. E daí você passa, então, e essa parte eu até achei estranho, mas você passa a escolher o que você fazia antes. Ah, então nesse caso, quando ele me humilha na frente das pessoas, eu tendo a ser reativa. Então você escolhe a ser reativa. Não, você não vai fazer isso inconscientemente. Ah, eu vou fazer isso conscientemente. Por que isso? Porque você precisa desensibilizar primeiro você. Ah, eu tô fazendo isso por consciência minha, por eu entender que isso é importante, que é importante eu me defender. E o terceiro passo é escrever os seus rótulos. O que ele diz e que você realmente é. Esse daqui foi um momento assim de muita cura, muito bacana passar por isso, para você entender o que é verdade. Então tá, se ele te chama de chata, não, mas eu não sou chata, eu sou gentil. Você faz uma coluna de tudo aqueles predicados que ele fala para você e na outra coluna você realmente muda isso. Ah, ele me chamou de idiota. Não, eu não sou idiota, eu sou servidora. Ah, ele me chamou de estúpida. Não, estúpida nem um pouco, eu sou inteligente. Ah, ele me chamou de egoísta. Não, eu sou atenciosa. Então, assim, daí ela convida para você fazer um castelo, convida a fazer uma visualização como se você tivesse um castelo e tem pessoas jogando pedra. Tem pessoas jogando pedra. E o que são essas pedras? São esses xingamentos. Mas você tá vibrando nessa energia. Ou você tá enxergando como se fosse árvores lindas à sua volta, como se você fosse coisas boas. E essas pedras não conseguem chegar até você. E o quarto passo que ela fala nesse capítulo, que é imaginar o parceiro se comportando com outra pessoa. Por exemplo, no lugar dele estar falando isso para você, imagine a sua filha ou imagine a sua mãe. E ele falando isso para sua filha e sua mãe. Como você ia se sentir? Você ia entender que o comportamento dele não é certo. E você ia entender que isso não tem a ver com você, mas na alma ferida que ele tem. Essa parte eu achei muito incrível da parte 2. E o quinto passo é mudar a maneira que você enxerga essa pessoa. Então, por exemplo, se essa pessoa, se essas críticas fizessem parte mesmo, ele está procurando realmente meios de te atacar. E será que você acha que tem direito que alguém trate você assim? É uma reflexão para a gente fazer isso dentro de nós. Você acha certo isso que está acontecendo? E daí você leva um chacoalhão quando você está lendo esse capítulo, porque realmente você pensa com você mesmo. Como você pode ser tão estúpida, se enganar tanto com isso, deixar que tudo isso acontecesse com você? Como você pôde se enganar desse jeito? Então você tem que interromper esse pensamento, acolher e conversar consigo mesmo. Ou seja, fazer uma lista de gentilezas com você. O que você pode fazer? Tomar um banho quente, uma massagem, uma unha, fazer o cabelo, sair, tomar um café com você mesma. Fazer uma lista de gentilezas para você alimentar mais as coisas boas na sua vida e não deixar se oprimir por essas críticas. Gente, esse livro é uma cura. É uma cura de você mesma. No capítulo 11, ela continua principalmente essa questão dessa cura. Para você entender que esse comportamento foi atraído por você. Ele não começou com outra pessoa. Ou seja, isso já existia no passado. Então, para você entender e perdoar que isso tudo não começou com o seu parceiro, começou na sua infância. Por isso que é tão essencial olhar para trás.
Ver as opiniões que você tinha com relação ao seu pai, por exemplo. Ver as opiniões que a sua mãe, as qualidades que a sua mãe via a seu respeito. E literalmente ela ensina a gente a fazer uma carta para nós mesmas. Então, muitas vezes, quando nós somos crianças, a gente pensa, tá, o que o pai pensava de mim? Se for relacionar, ele podia pensar que eu não penso nas coisas antes de fazer, que eu sou incapaz, que eu não tenho talento, que eu sou uma ingrata, que eu desaponto só meus pais, que eu sou uma pessoa má, que eu sou um fracasso, que eu sou indolente, que eu sou inepta. Então, uma série de relações. E o que você diz para você mesma quando você fracassa? Ai, acho que meu pai tinha razão, no fundo eu acho que eu sou isso mesmo. Sabe aquela vozinha interior que às vezes fica te provocando? Mas agora pare e pense nas opiniões que a sua mãe tinha ao seu respeito. Geralmente, mães têm uma opinião genuína, né? Eu sou inteligente, eu sou meiga, eu sou charmosa, eu sou generosa, que eu sou talentosa, que eu sou inteligente. Ou seja, você faz uma lista de todas essas opiniões negativas, rasga ela em pedacinho e escreva uma carta com você, para você adulta, para você criança, explicando que você chegou até aqui, que você é uma vitoriosa, e que essas mensagens que te deixavam para baixo não vão te atingir mais, porque você precisa superar isso. Então, assim, muitas vezes a gente vai pensar que não é capaz de fazer isso, mas isso faz toda a diferença na sua vida. E no capítulo 12, ela fala muito na questão da raiva e o contato da raiva do seu parceiro. Você chegar e falar isso. Na hora que você se sentir, falar o que você sente. Não acusar, não apontar o dedo, mas falar. Isso é uma técnica de coaching também que ensino muito, que nós precisamos expressar aquilo que a gente sente. Porque muitas vezes a gente fica guardando, porque quer evitar a discussão, mas você acaba engolindo. E muitas vezes não adianta você fazer essa relação e levar para o teu parceiro de imediato. Você tem que ir aos poucos, né? Fazer a relação e ver quais os comportamentos que você tem quando você está brigando. Normalmente a gente tem comportamentos assim como pedir desculpas, como suplicar, como chorar, como se argumentar, viver se defendendo, tentar fazer com que ele veja que ele está errado e você está certo, gritar, ameaçar. Mas isso não vai, porque isso você fez até agora e isso não vai resolver. Então, o que você precisa fazer nessa questão? É realmente definir aquilo que você quer. Fazer uma relação simples. O que eu quero? Eu quero respeito, eu quero me sentir honrada, eu quero que as pessoas me levem a sério, eu quero gentileza, eu quero compreensão, eu quero direito de ter minhas próprias convicções. E relacionar isso. E o que você quer voltar a fazer? Eu quero passar mais tempo comigo, eu quero ter um trabalho para mim, eu quero fazer o meu dinheiro, eu quero voltar a estudar, eu quero mais ajuda na casa, eu quero quero cuidar mais das crianças, eu quero ajuda no trabalho doméstico, fazer toda aquela lista que você imagina. Quando eu fiz essa lista, eu coloquei até que eu queria uma fonte no meu jardim. Então, tudo aquilo que você gostaria que mudasse hoje. Eu não quero mais isso. E daí, outra lista. Então, lista do que você quer. A lista do que você quer fazer para você e uma lista do que você não vai mais permitir que a pessoa faça com você. Então, não vai mais permitir que te insulte, que grite, que critique, que despreze, que te humilhe. Então, e monta com isso uma declaração de direito. A reivindicação de você como adulta. E o que diz essa declaração? Eu achei muito incrível essa parte, que eu anotei, inclusive, aqui para passar para vocês do que é essa declaração. Vou até fazer um post sobre isso. Nós temos direito de ser tratada com respeito.
o direito de não assumir a responsabilidade pelos problemas das outras pessoas, e sim dos nossos. Nós temos o direito de ficar com raiva, de dizer não, de cometer erros, de ter nossos próprios sentimentos, de poder agir de modo diferente, de negociar com uma mudança, de pedir apoio ou ajuda emocional, de protestar contra a crítica ou algum tratamento injusto. Eu achei incrível essa relação de direito, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito a nós em qualquer ação que a gente vai fazer. E no capítulo 13, ela fala muito nessa questão de fazer, de colocar limites. E agora? Como que a gente coloca limites nesse caso? Essa é uma verdadeira a chave que eu achei assim do livro, é você mudar a maneira de falar. Mudar a maneira de falar com o seu parceiro. E essas novas declarações competem em dizer assim: não está certo o jeito que você fala assim. Não é correto me tratar dessa maneira. Gritar comigo não vai mais adiantar. Não me atinge mais. Esse é um momento que você não vai mais me intimidar. Olha, eu não vou mais ficar ouvindo esses berros. Para mim isso não faz sentido. E falar isso como uma adulta, como se você estivesse falando com aquela criancinha amedrontada que está tentando gritar, berrar por atenção, por medo, sabe? Com postura. E essa que é a chave da mudança. A postura. Eu não aceito mais ser rebaixada. Eu não sou mais a pessoa que conheceu. Mesmo, e ali a autora ainda fala, mesmo que você precisar colocar uma cadeira, pegar um boneco, colocar na tua frente e treinar essas falas, é muito importante. E muitas vezes vai vir aqueles pensamentos: meu Deus, mas ele tá zangado comigo, ele nunca vou conseguir vencer esse homem, ele vai me magoar, eu tô desamparada, eu nunca penso em que falar, sabe? Vem esses pensamentos amedrontadores e a gente precisa mudar isso para novos pensamentos de posicionamento. Não, eu sou adulta, os gritos não me atingem mais, eu suporto isso que eu sinto, eu não preciso melhorar em nada porque eu já sou boa, ele é responsável pelo comportamento dele, não eu. É um pássaro, um pirralho mimado. A hora que você olhar para ele e ele estiver gritando com você, lembra daquela criança que está jogada no chão do mercado, esperneando, e você com a postura de mãe. Essa postura, sabe aquela pessoa centrada? Nossa, olha aí que coitado, perdeu o controle, que humilhação. Então assim, ninguém que se sente bem em relação consigo mesma precisa controlar o outro ser humano. E a gente precisa passar a elogiar bons pensamentos. E quanto a isso, não foi citado no livro, mas eu tenho que ensinar para vocês contribuir com a linha de Losada. O que é a linha de Losada? É você fazer 2 elogios e uma crítica. Então, elogiar bons comportamentos. Nossa, eu me sinto feliz quando você me serve um vinho para a gente tomar juntos. Olha, obrigada por levar minha filha hoje no tênis que eu não consegui levar. Oh, adoro quando você faz esse tipo de prato para nós. Foi muito lindo da sua parte você ter feito isso. Olha, eu me sinto muito bem quando você faz isso. Por que isso? Porque isso ajuda a aumentar as qualidades. No capítulo 14, ela fala um pouco para você procurar uma profissional que vai te ajudar com muita cautela. Porque muitas vezes você pode correr o risco de ser atendida por um psicólogo misógino. Então, e vai entender que o seu esposo muitas vezes não vai aceitar ajuda. Então, assim, ele vai vir com palavras tipo: conheço um monte de gente que fez isso e não adianta para nada. Nós não temos condições financeiras para isso. Não tenho tempo. Você casou comigo assim. Aceite como eu sou e pronto. Então, você se posicionar contra isso é muito importante. E principalmente você buscar ajuda, escolher bem o terapeuta, porque muitas vezes cuidar, e ela explica detalhes no livro muito importantes, como por exemplo, não deixar ele
atrás de uma mesa, ele tem que estar aberto para você, sentado numa cadeira na sua frente, para tratar, para conversar. Então, colocar justamente isso, porque muitos psicólogos vão acabar pegando as dores do seu marido. E no capítulo 15, por tudo que você tentou, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem dar a volta por cima. E ela conta no livro que teve várias pessoas que deram a volta por cima, mas tem aquelas que não conseguiram. E aí que vem o medo. E você precisa prestar atenção de não deixar esse medo controlar. Medos desesperados que ela relaciona, inclusive. Ai, não vou encontrar mais ninguém para amar na atual circunstância que eu tô, não posso viver sem esse homem, eu vou ficar sozinha para sempre, não vou conseguir ter amigos, porque todos os amigos serão com eles, não vou ser capaz de me sustentar as crianças, sou velha demais para atrair outro homem, ele vai me destruir se eu tentar deixar. Então, quando vir esses pensamentos desesperados, você procurar, e isso é o exercício, não vai ser na primeira vez, mas procurar, por exemplo, colocar pensamentos mais controlados. E daí aqui tem uma lista incrível que ela faz de exemplos, por isso que eu recomendo o livro. Porque, por exemplo, quando vier esse pensamento desesperado, vou ficar sozinha para sempre, e ficar sozinha é uma coisa apavorante para mim. Então você se centra e coloca um pensamento controlável. Sei que muitas vezes eu vou me sentir solidão, mas eu vou encontrar meio de atrair pessoas, fazer parte de comunidades, vou renovar minhas amizades antigas. Eu sei que na minha vida reserva um homem bom, um homem confiável, e eu vou voltar a amar alguém. Então, substituir esses pensamentos negativos por pensamentos controláveis é a chave. E muitas vezes essas mulheres, eles se sentem culpadas por abandonar. E vai vir essas desculpinhas como, ele precisa de mim, eu o amo, mas as agressões continuam, você não conseguiu reverter, então você sabe que a tua razão está dizendo que isso não é o certo você ficar. Então você faz uma lista do porquê você quer continuar e outra lista do porquê você quer deixar. E aqui, inclusive, no livro, ela coloca que uma das pacientes, ela fez essa lista. Ela percebeu que ela estava sustentando o cara por anos. E ela percebeu na lista do que ela precisava continuar, por que ela estava... O que ela estava relacionando, ela estava com pena dele. Aí ela entendeu a importância de que realmente ela precisava virar essa página. A culpa por os filhos, meu Deus, essa culpa muito, que faz realmente uma mulher que está num relacionamento dessa forma, continuar nesse relacionamento assim. E isso pode ser destrutivo, então a gente precisa planejar. E aqui ela coloca para você fazer, porque muitas vezes as mulheres se abdicam da vida para viver em função desse relacionamento, dos filhos, e muitas vezes não tem nem carreira. Então, é preciso justamente fazer a relação. Com o que eu posso trabalhar? Quais são os prós, os contras? Gente, é uma tabela muito bacana que ela traz para você criar consciência. E ela faz esse exercício mesmo para você relacionar, para você escrever, para você se redescobrir. Quais são suas opiniões? O que você pode mudar com relação a si mesma? Como você evitar de repetir esse padrão, e principalmente porque não existe, nem todos os homens são misóginos, e você pode encontrar um bom para você, ou você pode então entender como conviver com o seu e achar alternativas. Gente, e realmente esse livro é cheio de características aqui que podem te ajudar a como se comportar diante de um comportamento assim. Realmente ele trouxe vários insights para o meu relacionamento. Para mim, que trabalho também com inteligência emocional, para empresárias, para ajudar a melhorar o negócio de mulheres, esse livro aqui é imprescindível a leitura, e todo conhecimento a gente sabe que tem que agregar a nossa vida. E detalhes pequenos, como você falar o que sente, como você se posicionar, você fortalecer as partes boas da sua vida,
vai te ajudar a ter uma convivência muito melhor. Não só, muitas vezes, com o seu ex-esposo, mas procurar atrair pessoas boas para sua volta. Ou ainda, procurar mudar a maneira que você está vivendo, para não ter que sofrer tanto. Lembre que não é sobre o outro, é sobre você. Espero que tenha ajudado. E se você quer saber mais conteúdo sobre esse, o meu perfil é Ruth Misli no Instagram. E sempre tem dicas novas, canal com várias dicas, principalmente de empreendedorismo, de como você, mulher, pode edificar o seu lar, trazer a prosperidade para sua casa. Lembra da mulher de Provérbios 31? A mulher é aquela que o homem provém, mas você que faz prosperar. Você nasceu para ser próspera, não esqueça disso.